Então, pessoal, eu vou passar para vocês agora a orientação de como fazer a manutenção do transporte escolar dentro do CGEAN, tá? A gente vai estar especificando se o aluno precisa ou não de transporte escolar. E se ele precisa, qual tipo de transporte, beleza? Então, o comando que a gente vai fazer é esse aqui, Mantreal, manutenção do transporte escolar. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai preencher por turma, tá? A gente vai recomendar vocês fazerem por turma. Aqui tem a opção por aluno, mas aqui é bem específico, tá? Só se precisar para um único aluno. Mas nesse primeiro momento a gente vai fazer por turmas, tá? É bem mais rápido. Então aqui a gente vai preencher, ó. Ano 2024. E eu vou utilizar essa escola aqui como exemplo, tá? Beleza. Depois que a gente preencher, a gente vem aqui na tecla F10, tá? Tem que ser na tecla F10. Para poder a gente ir para as turmas, tá? Então tem que teclar F10. E aqui eu vou fazer esse processo turma por turma. Então eu vou estar informando aqui se essa turma, quais alunos precisam de transporte escolar e quais não, tá bom? Se não precisar, tem que especificar também. Por mais que o aluno não precise, tem que especificar, tem que colocar não. O aluno não precisa, tá bom? Então aqui a gente vai fazer para todas as turmas, tá? Uma por uma. Eu vou estar abrindo uma como exemplo aqui. Vou abrir essa aqui, tá? Essa aqui já tinha sido feito antes, ó, tá? Vocês podem observar que fica assim. Assim que a gente termina, ele fica com status aqui, né? Não utiliza, e os que a gente colocou que utiliza fica escrito ao lado, né? Eu vou pegar uma aqui que esteja em branco, que não foi feita ainda. Essa aqui, ó, não foi feito ninguém, tá bom? Então aqui, ó, não tem nada escrito ainda. Então como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Primeiro tem essa parte aqui. Utiliza transporte? Essa aqui é a pergunta que ele está fazendo. Utiliza transporte? Vou teclar Enter para ver o que ele disponibiliza aqui, né? Sim ou não. Então, se eu colocar aqui não, tá? Coloquei não, vou teclar Enter. Então, ele está me perguntando agora aqui, nessas caixinhas aqui onde abriu, para marcar um X em quais alunos não precisa de transporte. Beleza? Eu vou estar fazendo esse exemplo aqui didático com vocês, tá? Estou marcando o X aqui, considerando que todos esses alunos não utilizam transporte escolar, tá bom? Beleza? Então, se por acaso... Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Se por acaso esse primeiro aluno aqui utilizar transporte escolar, eu não vou marcar ele, tá? Se esse outro aqui, a Ana, ela precisa de transporte, então eu não marco ela, tá? Porque aqui eu estou colocando só os que não utilizam transporte, beleza? Os que utilizam transporte, a gente vai fazer novamente para essa turma. Primeiro a gente informa os que não utilizam para essa turma, depois a gente entra nela novamente para informar os que vão utilizar transporte, tá? Então aqui eu estou fazendo para todos que não precisam. Tá? Então preenchi tudinho aqui com X, né? Vou agora aqui no F5 para salvar. Pronto, está feito. Informei quais alunos dessa turma não precisam de transporte. Agora eu vou nela para informar quais alunos que precisam, tá? Opa, não foi esse aqui que eu entrei, foi o terceiro A. Ó, pode observar que já entrou aqui, ó. Todos que eu marquei com X, que não utilizam, ficou aqui, ó. Não utiliza transporte. Agora eu vou informar para essa turma aqui quais precisam, né? Então eu vou colocar sim. Quando eu teclar Enter aqui, ó, vai perguntar qual é, né? A rede, é municipal no nosso caso. Teclo Enter novamente. Aí, obrigatoriamente, ele vai pedir qual tipo, né? Geralmente aqui na cidade é ônibus, então eu vou colocar aqui ônibus, tá bom? Então eu vou teclar Enter novamente. Então olha só aqui como ficou. Eu vou estar marcando agora os que utilizam transporte do tipo ônibus, tá bom? Então aqui, ó, vocês podem observar que aquela aluna que eu não marquei, né? Aqueles dois alunos tá aqui, ó. Não tem nada do lado deles. Beleza? Então eu vou marcando aqui que o Abraão utiliza e a Ana Vitória utiliza. Beleza? Se por acaso vocês se enganaram lá, marcou quem não devia, não tem problema não, tá? Pode aproveitar aqui, ó. Se, por exemplo, esqueceu de colocar esse aluno aqui, na verdade ele utiliza, né? Ele utiliza transporte no nosso exemplo, a gente pode marcar o X aqui também, não tem problema não, tá? Ó, esse aqui também utiliza, ó. Por mais que a gente já tenha marcado, né, anteriormente que ele não utiliza, não tem problema. Pode marcar aqui novamente depois, tá? Então eu vou salvar agora aqui a mesma coisa no F5.
Pronto, salvou, tá? Então, assim que vocês vão fazer, vão entrar turma por turma, vão informar os que não precisam e depois vão entrar novamente para informar os que precisam de transporte escolar.